Massagem. Massagem, será que realmente resolve? Será que a solução para boa parte dos problemas musculares é massagear o lugar? E será que se eu massageio somente onde me dói, só naquele ponto onde está mais dolorido, faço a fricção, será que isso realmente resolve o problema? Esse vídeo vai explicar muito sobre a visão da massoterapia. Eu sei que eu não sou massoterapeuta, eu sou fisioterapeuta e osteopata, mas vou explicar para vocês com anatomia, fisiologia, biomecânica, tudo aquilo que influencia ou não numa boa massagem e se você consegue ou não resolver as coisas com ela. Então, se você é massoterapeuta, se você usa massagem nas suas dores, você vai saber nesse vídeo se isso realmente faz sentido ou não e quando empregar e de que forma empregar. Acompanha que você vai adorar o conteúdo, ele é bem abrangente, vou tentar deixar algumas lacunas que são mais críticas resolvidas para vocês, tá bom? Então, bora pro conteúdo que ele é grande. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular e toda semana, geralmente às terças-feiras, aqui no canal do YouTube, eu posto um conteúdo novo sobre dor, exercício e lesão. Sempre ajudando os meus seguidores, os meus pacientes, as pessoas que gostam do conteúdo, a identificar a real causa do problema. Você sabe que se você tem dor, existe uma raiz para o problema, não existem 10, existem uma raiz para o seu problema e outras coisinhas que podem agravar. Mas se você localizar essa real causa, essa raiz do problema e resolvê-la de fato, toda a sua dor e sofrimento vai embora. É a dita causa primária. Existe um método, uma forma de rastrear essa causa primária, que é o método dos 4 pilares. Tem videozinho aqui no canal, aqui em cima ou aqui embaixo. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre massagem. Então, se você é massoterapeuta, se você trabalha com massagem, ou se você é da população mesmo, tem a prática de, quando eu sinto dor, eu vou lá e faço uma massagem. Esse vídeo é para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, como eu falei, esse canal é feito para isso. Aproveita, clica no botãozinho de se inscrever. Eu fico sabendo que se você realmente segue esse tipo de material, ele te ajuda. Eu sei que meu público, a maior parte são homens, a maior parte são homens mais maduros, praticantes de atividade física. Muito provavelmente já tiveram alguma contusão e já partiram para massagem. Então, se inscreve no canal que você vai gostar do conteúdo, tá bom? Se você também achou que ele te ajudou de alguma forma, dá um joinha, porque daí eu sei que esse material aqui também resolve a sua dor, o seu problema e de outras pessoas. Se você não gostou, não bota joinha, porque daí eu sei que não é bem por aqui que eu tenho que ir. E aí eu vou fazendo outros conteúdos, tá bom? Não fique egoísta, não fique mesquinho de achar que isso vai aumentar mais ou menos o meu resultado aqui, não. É só para você me ajudar a guiar para eu fazer um conteúdo que resolve o problema das pessoas, entendeu? Ok? Informes iniciais feitos. Conteúdo de hoje, massagem. Bom, pessoal, é muito importante você entender que a massagem ela é milenar. Existem há vários anos isso, então vários profissionais, os ditos práticos, lá no passado já faziam isso. E até é um pouco instintivo, né? Com certeza você já bateu em algum lugar do seu corpo, bateu o braço. Qual que é a primeira resposta que você tem? Friccionar. Né? E isso é instintivo, seu sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo faz isso por algum motivo. Então, se eu abrisse esse vídeo e falasse que não se deve massagear, ou não, massagem não é o ideal, eu estaria mentindo. Agora, quando de fato ela contribui para o problema e quando de fato ela é o pior das soluções, você entende? Porque isso é que a pessoa tem que conectar. Quando eu devo procurar, então, um massoterapeuta e que vai resolver o problema e quando que eu fizer a massagem não vai resolver o problema. Até o final do vídeo eu vou te contar, você vai entender isso. Mas calma, você antes precisa entender o que a massoterapia faz. Você precisa entender o que uma massagem tem potencial de resolver. Senão você vai achar que é só pular para o final do vídeo e você vai resolver seu problema. E não é verdade. Ok? Separei alguns tópicos importantes aqui para vocês para conectar esses pontos, tá? Sempre bem anotadinho, então vamos lá. Se você tem uma dor, vamos dizer que você começou com uma dor do nada, sem motivo nenhum, sem causa nenhuma, sem mecanismo traumático nenhum, sem bater, sem nada. Muito provavelmente, dentro das 3 principais dores que você tem, essa dor ela pode ser uma dor neuropática, ou seja, da inervação, ou ela pode ser uma dor nociplástica, ou seja, projetada de outro lugar. Eu não vou me ater a explicar as 2 dores, são 3, mas essas 2 dores, como eu citei agora, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu vou apenas com uma delas, que talvez seja a mais frequente ou a mais comum. Eu não posso dizer que é padrão, mas é muito comum. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se você que está vendo o vídeo conhece alguém ou já teve problema nos rins, infecção urinária, cálculo renal, cólica renal, você sabe que o rim projeta dor na coluna, correto? Lá na região de transição toracolombar, onde ele fica, às vezes um pouco mais para baixo, às vezes um pouco mais para cima.
E é muito difícil para a pessoa que está com cólica renal, pela primeira vez, saber que aquilo vem do rim. Muitas vezes ela vai acordar travado, muitas vezes ela vai estar no dia mais limitado, um movimento e outro mais limitado, com limitação para flexionar ou para estender o tronco, com dificuldade até para respirar. E ela pode achar 1000 coisas. Ela vai ter a dor e ela vai associar com alguma história que contaram para ela ou com algum fato que ela teve. É assim que funciona no nosso corpo. Então, se eu já tive hernia de disco, por exemplo, eu tive diagnóstico de hernia de disco, fui lá, tratei e melhorou. Eu já fui convicto de que aquilo que eu tenho é da hernia de disco. Você entende? Vamos dar um exemplo bem prático. Se eu tenho a hernia, travei uma vez, fui lá, fiz o tratamento da forma correta e melhorou, a próxima vez que eu travar, a primeira associação que eu vou ter é que é da hernia de disco. Correto? E se for do rim? Você não vai saber. Entendeu? Você não vai saber diferenciar. Agora, vamos supor uma pessoa totalmente rígida, nunca teve problema nenhum. Ela estava fazendo um trabalho, ela estava fazendo uma ocupação, ela se curvou e começou a sentir dor nas costas. Ela não vai pensar que é hernia de disco, porque ela nunca teve o diagnóstico, nunca pensou nessa possibilidade. Tampouco cólica renal. Ela vai achar que é só a musculatura. Porque lá no passado já se ensinava isso, de que se você tinha um movimento, se você tinha uma postura ruim, você ia forçar seus músculos e uma massagem alivia. Porque de fato isso já foi um problema, já foi uma situação em que você teve uma pequena distensão, uma pequena lesão muscular, uma fadiga muscular e sua mãe ou sua vizinha ou alguém prático massageou e aliviou. Como eu falei, é instintivo, ok? Então, se você tem uma dor, o primeiro ponto é você saber discernir, você saber diferenciar quando essa dor vem de um problema renal, quando essa dor vem de um problema na coluna. Eu estou dando um exemplo, gente, um exemplo. É óbvio que vários órgãos podem gerar dor nas costas, várias coisas podem gerar dor nas costas. Eu estou dando um exemplo. Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como diferenciar se a sua dor lombar ela vem de um problema renal ou se ela vem de um problema só muscular ou só ligamentar. Eu vou dar esse norte para vocês com uma prática muito simples. Vamos fazer isso aqui tranquilo. Então, espera esse anseio. Eu falei que o vídeo é um pouquinho mais complicado do que parece. Não adianta você chegar num videozinho de 5, 7 minutinhos e falar massageia ali que vai aliviar. Aliviar não é curar. E eu não quero aliviar as pessoas, eu quero curá-las. Para curá-las, eu preciso libertar a mente delas de uma jaula que foi construída nela, ok? E é por isso que eu contei essa historinha para vocês. Vamos seguindo com esse raciocínio. Você estava lá sem dor nenhuma, acordou com dor, ou a dor veio de início insidioso, que a gente diz, sem causa mecânica, sem movimento nenhum. Você já pode esperar que essa dor ela é referida de outro lugar. Por exemplo, do sistema urinário, que é muito comum, ok? Pode ser de outros lugares, mas eu estou usando os rins como exemplo. Agora, você não tinha absolutamente nada, fez um movimento, essa dor ela apareceu, certo? Logo após o movimento, 1, 2, 3 dias no máximo, ela curou? Provavelmente ela é muscular, provavelmente ela é mecânica, ela é músculo-esquelética. Eu estou dizendo provavelmente, tá? Se ela tiver essa característica, você fazer uma massagem não vai ter problema nenhum. Pô, realmente, eu fiz um esforço meio exagerado, eu não sou acostumado a roçar grama, por exemplo, e fui lá e rocei durante 3 horas. Cara, no outro dia eu estava com toda a coluna dolorida. Aí fui no massoterapeuta, ele usou um creminho, relaxante, anti-inflamatório, né? Fez uma massagem, relaxou as faces, os músculos, né? Mobilizou daqui um pouco alguma articulação, tem alguns que são quiropratas, manipulou algumas articulações, e eu me senti bem. Tá tudo bem. Tá tudo normal, tá tudo certo. Você era saudável, fez um movimento fora do fisiológico para você, estressou a musculatura e quer relaxar. Você percebeu onde é que se encaixa bem a massagem? É para isso. Você estava num dia, por exemplo, você foi viajar, viajou por longas horas de carro e ficou meio cansado. Não é uma dor pontual. Nossa, doutor, eu comecei com uma dor nas costas pontual e irradiando para a perna direita. Isso não é para massagem. Isso é um sinal de dor neuropática. Ok? Ou como eu falei, você dormiu super tranquilo e acordou travado. Ou você simplesmente estava bem num dia, no outro dia estava super travado, sem fazer nenhum movimento, nenhum trauma, nenhum mecanismo. Muito provavelmente essa dor é referida. Ela vem de outro lugar. Então ela é dor nociplástica. Cuidado com isso, porque se ela for uma dor referida, você fazer massagem piora. Vamos explicar para você. Se a musculatura do teu corpo ela espasmou, ela contraiu, para bloquear seus movimentos, enquanto que uma pedra no rim, por exemplo, está descendo, ou uma infecção urinária está ali, isso é um mecanismo protetivo, é o chamado espasmo protetor.
Você ir lá e inibir o músculo, porque quando você massageia o músculo, dependendo do ponto em que o terapeuta, o massoterapeuta, ele comprime, ele vai gerar uma hipóxia, uma redução da oxigenação do tecido. Isso vai fazer com que esse músculo, por algum tempo, ele diminua a atividade dele, ele relaxe, e no que ele relaxa, aquilo que ele estava fazendo de estabilização, de controle mecânico para o movimento, não vai mais acontecer. Então você acaba gerando um estresse em outras estruturas, como nos discos, nas vértebras, nos ligamentos. Você entendeu isso? Então o músculo está sempre a serviço de um problema. Não é ele o problema, exceto em situações mecânicas, traumáticas ou de movimento. Entendeu? Pega um profissional de educação física que faz lá um estresse grande com o aluno dele. Ele sabe que o cliente dele vai ter dor muscular no dia seguinte. Isso é normal. Fazer uma massagem, fazer um relaxamento, fazer até uma crioterapia, um banho com água bem gelada, vai ajudar para reparação muscular. Agora, esse paciente ele veio para a academia já com uma dor residual, já está aí 15, 20 dias com uma dor na musculatura lombar, e você massageia, alivia, volta, massageia, alivia, volta, massageia, alivia, volta, seja você massoterapeuta, fisioterapeuta, ou mesmo qualquer outra profissão, você tá se enganando, você está enganando o seu paciente e você está se enganando, e você pode estar diante de doenças gravíssimas. Eu já tive pacientes aqui no consultório de eu identificar que era uma hernia de disco, fazer o tratamento, 2, 3 sessões, aquela é melhorar, mas ela não zerar. E esse paciente entrar em crise, a gente solicitar uma imagem de ressonância e esse paciente estava com câncer no tecido ósseo. Infelizmente ela veio a óbito. Você consegue imaginar a situação complexa que está ao redor de uma simples dor? Então você precisa ter muito profissionalismo para saber o que você está fazendo. Se você é massoterapeuta, fica ligado. Se você fez a massagem, o problema voltou, fez a massagem, o problema voltou, não é para você. Se você é fisioterapeuta, você fez um trabalho mecânico, muscular, não sei que linha da fisioterapia você trabalha, às vezes você trabalha como eu, com várias outras coisas, identifica outros problemas, mas se você faz a fisioterapia convencional 1, 2, 3 vezes, se o paciente não melhorou, provavelmente não é só muscular, mecânico, articular. Existem outros componentes, dores nociplásticas, dores neuropáticas, essa neuropatia pode vir de outro lugar que não da coluna, a coisa é muito mais embaixo, ok? Bom, o que é importante você entender é que existe uma causa. Se essa causa é dor referida, se essa causa é neuropática, você tem que ficar atento, ok? Se você começou com uma dor simples, muscular, fez uma massagenzinha, já aliviou, tá tudo bem. Se essa dor ela persiste, você precisa procurar um profissional, tá bom? O que eu faço, doutor, para corrigir se essa minha dor realmente ela não alivia com a massagem, se essa dor ela piorou com a massagem, Se eu tentei uma vez massagem e aliviou, depois voltou. Se você tem esse tipo de sintomatologia, você precisa passar por uma triagem com um profissional clínico geral. E clínico geral pode ser na área de fisioterapia, pode ser na área de medicina, pode ser em qualquer outra área. Depende da visão desse profissional. Eu sou clínico geral na minha área, eu já não digo mais que eu sou especialista em osteopatia e ortomolecular, como eu anuncio aqui para vocês. Porque eu avalio tudo no meu paciente. Às vezes eu esbarro com coisas que eu não trato. Tenho a humildade de dizer para ele, olha, isso aqui é um problema de uma dor referida da esfera emocional, eu não trato a parte emocional, quem trata é minha esposa. Mas aqui na clínica, pelos 4 pilares que a gente faz, pelo esse modelo de trabalho que a gente tem, a gente consegue saber de onde está vindo a dor do paciente e encaminhar ele para a forma correta. Assim ele não fica batendo sem solução. Entendeu? Então existe uma forma de tratar, existe uma forma de diagnosticar, existe uma forma de você olhar o todo. Mas simplesmente sair por aí, massageando todo mundo, inibindo o ponto motor, indo lá no ponto neuromotor, no trigger point ou tiger point, e lá inibindo ele, fazendo uma hipóxia, fazendo fricção, fazendo liberação miofascial, fazendo liberação agressiva da fáscia, isso não é a solução. Eu já tenho vídeos aqui no canal do YouTube sobre esse tema, eu não quero criticar nenhum profissional, você pode conhecer profissionais que trabalham com isso, mas entenda, liberação miofascial, massoterapia, tem uma forma para ser empregada. Fazer uma terapia só para aliviar o problema do paciente, talvez é mais crítico do que não fazer nada. Como diz um dos meus mentores, pouco conhecimento é tão ou mais perigoso do que nenhum. Se você não tem conhecimento sobre a área, você não faz nada, você evita de poder agravar essa pessoa. Se você tem um pouquinho assim de conhecimento, você vai lá e massageia a coluna, o joelho, geralmente a coluna, dessa pessoa, e alivia, você acha que você está no caminho certo. E não é verdade. Não é toda dor que indica um problema e não é toda ausência de dor que indica a ausência de problema. Existem lesões que você fazer um movimento no sentido da dor, ou seja, que aumenta a dor, é benéfico. E existem situações que não. Como que você vai saber? Depende do seu nível de conhecimento. Se você é muito raso para isso, você não vai saber.
Percebeu? Então, cuidado, pouco conhecimento é tão perigoso do que nenhum. Então, mais uma vez, se você faz liberação miofascial, massoterapia, se você faz algum tipo de compressão nos pontos da musculatura do paciente, você tem que saber se essa dor, pelo menos, ela é uma dor local, por movimento, por repetição, por alguma situação de trauma, uma situação aguda, e o teu intuito é só relaxar a musculatura para que ela regenere, porque a massagem faz esse efeito. Você fricciona o tecido, você aumenta a irrigação, você aumenta a cicatrização. Você faz uma fricção, você faz com que o músculo relaxe e as fibras entrem numa posição de relaxamento, de reorganização. Mas isso somente se o problema for mecânico. Se o problema for de dor referida, como por exemplo uma cólica renal, você vai lá e comprime o quadrado lombar desse paciente, você aumenta o estresse sobre ele e logo na sequência ele volta a contrair de novo para espasmar, para proteger a lesão, proteger o movimento da transição tóraco-lombar por conta do problema renal. Então não é benéfico. Muito cuidado. O sistema locomotor ele é escravo do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo está aqui no meu quadro. Esse sistema nervoso autônomo ele é um grande gerente de todo o sistema que você tem. Então, o seu sistema tem várias informações, desde problemas ligados aí à temperatura corporal, metabolismo basal, a atividade gástrica, movimentação intestinal, ele avalia várias coisas. E ele vai me apontando aonde estão esses problemas. Através dele eu consigo fazer o diagnóstico e entregar para o meu paciente a real causa do problema. Fazer uma cascata de correção até que ele saia curado, ok? Muito cuidado. É muito fácil fazer hoje um cursinho de massagem, um cursinho de terapia manual, de liberação miofascial. E eu não estou aqui para criticar, para caluniar, para condenar ninguém. Mas eu estou para alertar você profissional, alertar você paciente, você da população, que nem todo mundo sabe realmente o que está fazendo numa massoterapia e acaba gerando dano para as pessoas. Eu sei que aqui embaixo vai ter vários comentários dos massoterapeutas e eu faço um imenso prazer em respondê-los, porque eu gosto desses profissionais, tenho parceiros massoterapeutas, mas eu percebo que alguns vão num conhecimento muito raso e não conseguem direcionar. Fique atento, tá bom? Agora vamos para uma prática muito simples que eu falei para vocês que eu ia colocar no vídeo, eu deixei mais para o final do vídeo de propósito, para que vocês possam entender esse conteúdo todo. Eu quero que vocês testem só isso aqui, ó. Olha como é simples. Vocês vão descartar se esse problema ele é de fato um problema renal ou se ele é um problema de uma dor lombar mecânica, ok? Muito simples. Vocês vão pegar um movimento, eu recomendo a flexão de tronco, então eu estou aqui de pé, flexão de tronco e quadril, esse movimento. Você vai fazer esse movimento pela primeira vez. Fez o movimento, doeu, eu senti dor lombar, certo? Senti dor lombar. Você agora vai testar se ele é muscular ou ligamentar. Você vai fazer contraindo o abdômen, contrai, faz o mesmo movimento. Doutor, a dor continuou. Se essa dor continuou, ela não pode ser nem muscular, nem ligamentar. Porque quando você contrai a musculatura abdominal, você tira um pouco da carga muscular e ligamentar na região lombar. Você descarta um pouco dessa variável. Não é um teste simplista, sim, existem outros testes. Mas assim você já vai ter uma base, ok? Então, contraiu essa musculatura, aliviou a dor. Bem provavelmente essa dor ela é muscular ou ligamentar. Lembrando que a dor muscular tem uma causa, a dor ligamentar tem uma causa. Ela não é à toa, mas ela é muscular e ligamentar, é menos grave. Agora, vamos para uma questão renal, tá? Aqui o meu umbigo, isso é importante eu ensinar para vocês o ponto. Meu umbigo. Do meu umbigo, vocês vão subir mais ou menos 2 dedos no sentido superior e 2 dedos no sentido lateral. Então, 2 dedos superior, meu umbigo está aqui, 2 superior, 2 lateral. Nesse ponto, vocês vão curvar o dedinho de vocês dos dois lados, percebe? Dos dois lados. Agora eu vou virar de lado para vocês entenderem. Dos dois lados e vocês vão massagear circularmente. Mais ou menos ali uns 15 segundos. Bem profundo. Não é uma massagenzinha muito funda, mas também não é superficial. Ela é um pouquinho mais profunda. Se você tem problema renal, você já vai sentir que dói esse ponto, tá? Que dói. Mas vamos supor que você não tem e você não sabe se tem. Então, massageou. Massageia por mais ou menos uns 15 segundos, aí você pode soltar e se curvar, sem contrair o abdômen. Poxa, doutor, minha dor sumiu completamente. É provável que ela seja renal. Pô, doutor, minha dor não mudou nada, tá? Ou até piorou, tá? Essa dor, se ela mudar com a palpação desse ponto, seja para mais ou para menos, se ela mudar, pode ser para mais ou para menos, e existe uma possibilidade que ela seja renal. Se essa dor ela não variar absolutamente nada, ela continuar igual, você pode fazer uma escala de 0 a 5 para a sua dor. Essa dor não tem relação renal. Você entendeu? Principalmente quando alivia. Você palpou, aliviou, certeza que é renal. A chance é muito grande. É claro que eu cruzo outros testes. Eu estou ensinando um. Eu cruzo pelo menos 4, tá? Eu faço 3, se os 3 me apontam, fico com o resultado. Se 2 diz uma coisa, um diz outra, eu faço mais um. O diagnóstico ele é uma somatória de achados, ele não é um achado, ok? É muito importante isso.
Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com as pessoas da sua família. No mais, até o próximo vídeo.